Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Tonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em Teologia e mestrado em Educação Cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é: conhecer a Deus é fácil e indispensável. O apóstolo João descreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, sobre conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo, dizendo: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E Jesus também disse: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Nós estamos há 2 milênios da obra salvadora na cruz. E somados a mais 4 milênios da descendência de Jesus, na sua genealogia que vai de José, seu pai, até Adão, conforme descreve o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, completam-se assim os 6 milênios das maravilhas que Deus fez na criação dos céus e da terra e do homem à sua imagem e semelhança. E ainda a queda do homem pelo pecado da desobediência e em seguida a sentença de morte física, espiritual e eterna a Adão e seus descendentes. E o surpreendente, o anúncio de Jesus Cristo, já em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, para salvar todos que nele crescem, por meio de sua morte substitutiva na cruz. Deus permitiu a queda do homem para pagar o preço de todos quantos viessem a crer na sua obra salvadora. Estamos, portanto, com 6 milênios da mais perfeita e completa descrição bíblica da ação de Deus no mundo, em favor das criaturas racionais que procuram conhecê-lo, arrependendo-se de seus pecados e crendo em Cristo, para, no fim, serem também ressuscitados e conduzidos à vida eterna. O apóstolo Paulo, que obteve o seu chamado por meio de uma voz de Cristo vinda do céu, ouvida também por seus companheiros, conforme descreve Atos dos Apóstolos no capítulo 9, ficou ciente e autorizado para depois descrever na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E perguntamos: quem são os de Cristo? São os que procuram conhecer e conhecem a Deus Pai Criador e a Jesus Cristo, Deus Filho Salvador, ficando plenamente seguros daquilo que Jesus disse, ou seja, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, conhecer a Deus é fácil e todos estamos comprometidos. Fácil porque ele permite e deseja ser conhecido, pois Paulo diz na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Além de fácil, conhecer a Deus compromete a todos, pois os que passam a conhecê-lo são transformados de criaturas a filhos seus, num compromisso de nova vida para sempre. E os que não quiserem conhecê-lo serão privados dessa nova vida e sofrerão consequências eternas.
A palavra de Deus é muitíssimo séria e comprometedora, pois Jesus disse aos seus discípulos: ide, portanto, a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Descreve Marcos no seu evangelho, no capítulo 16. No entanto, uma coisa é saber que Deus existe, outra coisa é conhecê-lo de fato. O conhecimento de Deus e o compromisso com a fé traz recompensas na presente vida e na vida eterna. E o negar conhecê-lo acarretam consequências no presente e no porvir. Para reafirmarmos que conhecer a Deus é fácil por meio das Escrituras, é bom entendermos também que o conhecimento vem de 3 campos e de 2 tipos. O primeiro campo é físico, conhecimento do tipo empírico, através dos órgãos do sentido, de objetos concretos, por exemplo, pedra, caneta. O segundo é o campo subjetivo, ou seja, do que está dentro da pessoa humana, conhecimento do tipo evidente, racional, de objetos abstratos, por exemplo, a consciência, o raciocínio. O terceiro é o campo metafísico, ou transcendente, conhecimento também do tipo evidente racional, de objetos espirituais, por exemplo, anjo, Deus. Todo conhecimento é ciência, e se é ciência, pode ser comprovado. No período do Velho Testamento, Deus se revelou e se deixou conhecer até pelos órgãos do sentido. É o que a Epístola dos Hebreus também registra, no capítulo 1, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E de que maneiras sensíveis Deus se manifestou? Vejamos. Conversando de viva voz com Adão sobre o pecado da desobediência e suas consequências, conforme registra Gênesis no capítulo 2 e 3. E conversando com Noé sobre o dilúvio e a arca da salvação, descrito em Gênesis capítulo 6. Se manifestou por meio do anjo do Senhor a Sara e Abraão sobre o nascimento de Isaac, registrado em Gênesis capítulo 18, e depois com Abraão sobre a entrega de seu filho Isaac em sacrifício, o que impediu, descrito em Gênesis 22. Apareceu na sarça ardente e conversou com Moisés sobre a saída do povo de Israel do Egito, conforme trata Êxodo, capítulo 3 e 4. Apareceu em forma de anjo e conversou com Gideão sobre a libertação de seu povo das mãos dos midianitas, conforme registra Juízes, capítulo 6. Se manifestou a Manoá e sua mulher e conversou com eles para tratar do nascimento de Sansão, para depois livrar o seu povo do jugo dos filisteus, descrito no livro de Juízes, no capítulo 13. Se manifestou nos milagres na história dos judeus, vencendo por eles guerras, convidando os prosélitos a se arrependerem e mostrando o seu poder e propósito de salvar todos os povos. Exemplo disso foi pelos 40 anos de peregrinação no deserto, sob o comando de Moisés, desde a saída do seu povo do Egito até a sua chegada na terra prometida. Por fim, Deus, como houvera dito há 4 milênios, veio encarnado na pessoa de seu Filho Jesus, para realizar o maior de todos os feitos, que foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz em favor de todos que creram. Isto aconteceu para cumprir as profecias à vista de todos os povos, com Jesus operando sinais, maravilhas, curas de toda espécie,
ressurreição de mortos, chamando seus apóstolos, fazendo seus discípulos, formando a sua igreja, entregando-se para morrer pelos pecadores, e ao terceiro dia ressuscitou para justificar todos que nele creram, enviou seus discípulos para anunciarem as boas notícias a todas as nações e que voltaria para julgar a todos os povos com justiça. Conhecer a Deus, portanto, é fácil e indispensável. Hoje, só há um modo de conhecê-lo, que é por meio de sua palavra, pelo entendimento e iluminação do Espírito Santo, aquele que Jesus enviou em Pentecostes depois de sua ascensão ao céu. É o que afirma João também no capítulo 1, versos 1 e o 12 de seu Evangelho, quando diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os que viveram antes de Cristo foram salvos, os que se arrependeram de seus pecados e creram no Messias, Cristo, que viria, o que de fato aconteceu. Depois da era apostólica, é muito mais fácil conhecer a Deus e crer nos seus propósitos, porque além de termos os escritos completos em nossas mãos, o que os outros não tinham, nós cremos naquele que veio, fez história e mudou o mundo. Até os que nunca ouviram o Evangelho haverão de ser julgados pela consciência do que fizeram de certo ou de errado. O apóstolo Paulo trata desse assunto na sua epístola aos Romanos, no capítulo 2, versos de 14 a 16. Quem quiser conhecer a Deus para obter a graça salvadora, pode começar hoje mesmo, ou dar continuidade ao que já começou, lendo o Novo Testamento, em particular pelo Evangelho de João, por exemplo. E por fim, o profeta Jeremias disse no capítulo 9 de seu livro: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos. Vocês estarão os ajudando a conhecer a Deus, o que nos é de mais importante na vida, pois conhecê-lo nos garante uma vida abundante no presente, como nos ensinou Jesus, e a vida eterna no porvir. Inscreva-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Nós agradecemos pela gentileza, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.